Olá, estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje a gente vai dar continuidade ao trabalho, relacionado ao histórico da cidade da Vitória de Santo Antão, sobre o Monte das Tabocas, e eu trago aqui para que a gente possa trabalhar um pouco mais as operações básicas, medidas agrárias, tá? Esse é o ponto fundamental da nossa aula hoje, mas aí eu vou trazer também um pouco das operações básicas e o histórico da cidade da Vitória de Santo Antão, associado aí à nossa aula de matemática. Então, vem comigo, que a gente hoje vai tratar um pouco, primeiramente, do histórico, para poder entender o que a gente vai trabalhar aqui dos nossos problemas, porque a gente vai precisar desse texto para resolver os nossos problemas de hoje. No dia 27 de julho de 1811, antes mesmo de se tornar o município de Vitória de Santo Antão, nosso município evoluiu da condição de povoado para a categoria de vila. Alvará assinado pelo então príncipe regente Dom João, categoria oficialmente instalada em 28 de maio de 1812. Então, a gente vai ver aqui, que a gente vai trazer um pouco do histórico de como o município da Vitória de Santo Antão passou a ser município. Mas a gente vai conhecer um pouco desse histórico, trazendo a questão do povoado, da condição de vila. E na época em que o município de Vitória de Santo Antão era considerado vila, a gente tem aí vários municípios, que hoje são municípios, que faziam parte dessa região territorial de Vitória de Santo Antão. E aí a gente vai conhecer que municípios são esses. Do seu território faziam parte as freguesias de Bezerros e Santo Antão, abrangendo uma grande extensão de terra, que hoje são ocupadas pelos municípios de... Então, Vitória de Santo Antão, com uma área de aproximadamente 372 quilômetros quadrados. Deixa eu explicar por que aproximadamente. Se vocês procurarem na internet, nos sites IBGE, nos sites da prefeitura, em outros sites, lá estão com mais algarismos, uma parte decimal. Então, vamos supor aqui, 372,504 quilômetros quadrados, tá? Então, o que eu fiz? Arredondei, aproximei esse valor para facilitar o nosso cálculo. Então, vocês vão ver aí a área aproximada, beleza? Estou trazendo aqui a aproximada. Mas se vocês quiserem saber exatamente esse valor, podem pesquisar aí na internet que vocês vão encontrar. Vitória de Santo Antão, área de aproximadamente 372 quilômetros quadrados. Pombos, com a área de aproximadamente 240 quilômetros quadrados. Xangrande, área de aproximadamente 85 quilômetros quadrados. Gravatá, área de aproximadamente 504 quilômetros quadrados, E aí tem mais, prestem bastante atenção aqui. Bezerros, área de aproximadamente 493 quilômetros quadrados. Caruaru, área de aproximadamente 923 quilômetros quadrados. Bonito, área de aproximadamente 390 quilômetros quadrados. São Caetano, área de aproximadamente 382 quilômetros quadrados. Sairé, área de aproximadamente 190 quilômetros quadrados. Camucim de São Félix, área de aproximadamente 72 quilômetros quadrados. São Joaquim do Monte, área de aproximadamente 232 quilômetros quadrados. Barra de Guabiraba, área de aproximadamente 121 quilômetros quadrados. Riacho das Almas, área de aproximadamente 314 quilômetros quadrados. E Cortês, área de aproximadamente 101 quilômetros quadrados, tá? Então, a gente percebe aí, que na época que Vitória de Santo Antão era considerada vila, a gente tem uma região territorial que hoje são municípios, que estão aqui próximos de Vitória de Santo Antão, alguns um pouco mais distantes, mas que fizeram parte da região territorial de Vitória de Santo Antão.
Então, evoluindo sucessivamente da condição de povoação à freguesia, passando posteriormente à categoria de vila pelo Alvará Régio de 27 de julho de 1811, assinado pelo então príncipe regente Dom João, o município foi oficialmente instalado em 28 de maio de 1812. Lei Provincial número 113, de 6 de maio de 1843, sancionado pelo Barão de Boa Vista, então presidente da província de Pernambuco, foi elevada à condição de cidade, tendo seu nome mudado para Cidade da Vitória, em homenagem à batalha ganha pelos pernambucanos sobre os holandeses no Monte das Tabocas. Este nome, porém, não permaneceu devido à existência de um decreto-lei que proibia a existência de duplicatas na toponimia nacional. Tá? Então, é importante que a gente perceba, né, essa relação que, após muita discussão, foi definitivamente aceito e reconhecido o nome da Vitória de Santo Antão em 31 de dezembro de 1943, pelo Decreto-Lei Estadual número 952 para município, comarca, termo e distrito. Tá? Então, aí a gente percebe aí que o município de Vitória de Santo Antão passa a existir com o nome de Vitória de Santo Antão. Beleza? Então, diante de todo o contexto que a gente viu, vamos agora resolver os nossos problemas, que está lá relacionado ao texto. A gente vai precisar voltar ao texto para resolver. De acordo com o texto, qual a área aproximada da vila de Santo Antão e quantos hectares? Sabendo que o município da Vitória de Santo Antão possui hoje aproximadamente 372 km², calcule a medida de sua superfície em hectares. Então, para que a gente possa resolver os nossos problemas, eu quero relembrar aqui medida de superfície agrária. São utilizadas para medir as superfícies de campos, plantações, pastos, sítios, fazendas, etc. Sua unidade fundamental é o ARE, que a gente representa pela letra A. Possui um múltiplo, que é o hectare, HA, representação, e um submúltiplo, o centiare, CA. Então, a gente pode perceber aqui que 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado. Lembra lá da questão de área que a gente traz, né? Da relação de quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, metro quadrado, lembram lá? Então, essa relação de hectares vai ser relacionada à medida de área. Então, ó, 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado. 1 are é igual a 1 decâmetro quadrado. E 1 centiare é igual a 1 metro quadrado. Ah, professora, mas se eu precisar fazer o cálculo, calma que a gente vai entender. Então, ó, 1 hectare é igual a 100 ares. E 1 are é igual a 100 centiare. E 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado, que é igual a 10.000 metros quadrados. Então, a gente precisa ver que essa relação de transformação, tá? Quando eu precisar mudar para hectares, para quilômetro quadrado, metro quadrado, tá? Então, é importante que a gente tenha essa relação. Sempre que 1 hectare vai ser igual a 1 hectômetro quadrado, 1 are, 1 decâmetro quadrado, e 1 centiare, 1 metro quadrado. Isso aí já é uma relação específica que a gente precisa ter em mente. Beleza? Então, seguindo com a nossa aula. As unidades de medidas agrárias se relacionam com as unidades de medidas de superfície da seguinte forma. Vamos especificar melhor aquilo que eu falei antes. Um are é a mesma coisa que 100 metros quadrados. Então, um are corresponde a 100 metros quadrados. O are foi criado para medir áreas agrárias, tá? E aí, vamos perceber agora o hectare, que é o múltiplo do are. 1 hectare são 100 ares ou 10.000 metros quadrados, como a gente viu, né? Então, tem essa correspondência com 100 ares ou a 10.000 metros quadrados. Para que a gente possa fazer a conversão, como um are é igual a 100 metros quadrados, 100 ares é igual a 100 vezes 100 metros quadrados, que a gente vai ter o quê? 10.000 metros quadrados. Então, esses 10.000 metros quadrados ele está relacionado a 1 hectare, tá? Então, a gente vê aí que
essa relação de transformação é importante para que a gente possa compreender. E aí, o submúltiplo do are, que é o centiare, né? A gente tem aí um centésimo de are. É a mesma coisa que 1 metro quadrado. Como isso, professora? Se um are é igual a 100 metros quadrados, 1 centésimo de are é igual a 1 sobre 100, 1 centésimo, 1 sobre 100, tá? 1 centésimo vezes 100 metros quadrados, que vai ser igual a 1 metro quadrado. Opa, professora, não entendi. Se eu tenho 1 sobre 100 multiplicado a 100, percebam que o 100 aí tá como se estivesse no numerador, o 100 que está sozinho, né? Tá aí na mesma altura do numerador, que é o 1. E o denominador também é 100. É como se eu estivesse eliminando esses dois 100, tá? Ou seja, 1 vezes 100, lembram lá? Quando a gente quer multiplicar uma fração a um determinado número, né? Numerador com número, 1 vezes 100, 100. 100 dividido por 100 vai dar 1 metro quadrado. Beleza? Deu para entender? Então, a gente tem aí essa relação. Então, é importante que a gente entenda isso para que a gente possa resolver o nosso problema. Beleza? Então, se liga que é muito importante que a gente perceba isso, tá? Para que a gente possa compreender o que a gente vai trabalhar aqui. Então, se liga comigo. De acordo com o texto, qual a área aproximada da Vila de Santo Antão e quantos hectares? Então, primeiro eu preciso saber, né, na época que ela era considerada vila, né, Vitória de Santo Antão, né, a área, né, aproximada dessa região. Como eu não sei lá, algumas informações não foram coletadas da época, mas eu coletei as informações que essa região territorial, da época que Vitória de Santo Antão era vila, foi distribuída em municípios diferentes, que a gente viu lá a área, né, territorial de cada município. Eu posso pegar esses valores e adicionar e chegar aproximadamente à área da época que era Vila de Santo Antão. Não é verdade? Porque as áreas que estão aqui, né, de cada município, compreendia essa grande extensão territorial da época que Vitória de Santo Antão era considerada vila. Então, 372 mais 240, adicionando isso, eu vou ter quem? 612. Por quê, professora? 300 mais 200, 500. 570, pego 30 aqui do 40, eu vou ficar com 600. 610. Com 2, 612. O resultado, eu adiciono mais 85. Acho o resultado desses três valores que eu adicionei aqui e adiciono mais 504. E assim sucessivamente. Vou achando o resultado e adicionando 493, 923, 390, 382, 190, 72, 234, 121, 314 e 101. Adicionando tudo isso, eu chego a 4.419. Ai, professora, vai demorar muito para a senhora fazer aí, mas vai aí a tarefa para casa. Pega todos esses números, faz essa adição para ver se bate aqui, 4.419. Então, a gente percebe que tem aproximadamente 4.419, tá? Quilômetros quadrados, beleza? Então, se liga aí nisso. Por quê? Porque eu quero saber agora, né? Eu achei aqui a área aproximada. Quantos hectares? Para eu descobrir a relação de hectares, eu preciso perceber que 1 quilômetro quadrado, eu vou relacionar com 100 hectares. Opa, professora, complicou um pouquinho aqui para mim. Não tem problema. Se 1 quilômetro quadrado eu trago a relação para 100 hectares, eu vou ter o quê? 4.419 quilômetros quadrados, né? É a quantidade de hectares que eu quero descobrir. Então, qual é que eu faço aqui? 4.419 vezes 100, tá? E é 1 vezes x. Se 1 vezes x, eu já sei que eu não tenho um número para multiplicar esse x maior, só 1, eu vou ficar com x sozinho. 1 vezes x não vai dar x. O 1 na frente do x não dá ideia aí de que eu só tenho a letra, né? Então, é importante que você perceba isso. Então, aqui eu tenho x igual a 4.419 vezes 100. Multiplicando isso aqui, eu vou ter 441.900 hectares.
Beleza? Deu para entender? Então, a gente percebe aí, né, que a gente tem essa relação, né, a gente precisa perceber, né, dentro dessa relação, que a quantidade de hectares, né, se eu quiser saber aqui, eu preciso fazer essa relação com 100 hectares, tá? Então, aqui, ó, 1 quilômetro quadrado, 100 hectares, e esse valor é quem eu quero descobrir. Opa, professora, aí, ó, 441.900 hectares. Lembrando aqui, ó, dos 2 zeros, que aí eu acrescentei aqui no final na multiplicação, tá? Se eu for fazer mentalmente. Beleza? Então, seguindo com a nossa aula, o que é que a gente percebe, então, agora? Eu preciso resolver a segunda questão. Sabendo que o município da Vitória de Santo Antão possui hoje aproximadamente 372 quilômetros quadrados, calcule a medida de sua superfície em hectares. Então, a mesma coisa. Ô, professor, porque a senhora não transformou para metros quadrados, porque ele tem a relação lá de hectares direto para metros quadrados e tal, por 10.000 metros quadrados, porque eu quis facilitar aqui, né, para o meu cálculo. Então, para eu facilitar, eu fazendo a relação de quilômetro quadrado com 100 hectares, eu já estou trazendo a relação aí que eu preciso. Então, 1 quilômetro quadrado é igual a 100, relacionado a 100 hectares, e 372 quilômetros quadrados relacionado a X, porque é quem eu quero descobrir. Então, o que é que eu vou fazer aqui? 372 vezes 100, né? Que se eu multiplicar, lembrando aqui, ó, 1 vezes X vai dar X. Toda vez que eu tiver o 1 na frente, lembram lá? Que na equação do primeiro grau, o x elevado a 1 não aparece. Então, o 1 multiplicando o x, ele também não precisa aparecer. Então, 1 vezes x, x, e 372 vezes 100. 372 vezes 100, 37.200. Beleza? Então, a gente percebe aí que 372 quilômetros quadrados há uma extensão de 37.200 hectares. Beleza? Deu para entender? Então, chegamos ao final da nossa aula e hoje podemos relembrar que sua unidade fundamental é o ARE, isso aí relacionado às medidas agrárias, possui um múltiplo, o hectare, e um submúltiplo, o centiare. As unidades de medidas agrárias se relacionam com as unidades de medidas de superfície da seguinte forma: um are, 100 metros quadrados, um hectare, 100 ares ou 10.000 metros quadrados. E um centiare, 1 centésimo de are, que é a mesma coisa que 1 metro quadrado. Beleza? Deu para entender as referências da aula de hoje? E para você, o meu abraço, porque para mim é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e eu espero ter deixado mais um pouquinho do conhecimento da matemática e aguardo vocês na próxima terça-feira. Até lá!